Boa noite, candidato, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está aí, né, estudando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. No bloco passado, nós paramos justamente na parte da jurisprudência, entendimento do STJ. E nesse bloco eu quero chamar a atenção dos senhores o seguinte: muito cuidado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Você está acompanhando aí a jurisprudência, você viu agora que o Supremo terminou de decidir algo importante, dizendo que uma criança ou uma adolescente tem direito à dupla paternidade. Como que é, professora? Tem direito à dupla paternidade? Sim. Ele tem o pai socioafetivo, tá? O pai registrou, esse pai, que não é o pai biológico dele, registrou a criança, está dando toda a assistência material, moral e educacional, mas o pai biológico, tá, também tem os direitos resguardados. Nós vamos ver a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas se começar a cair em prova, muito cuidado. Se perguntar, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível que a criança ou adolescente tenha dupla paternidade. Verdadeiro. Pai socioafetivo e o pai biológico. Nós vamos entender esta decisão. Com certeza, candidato, dessa decisão do Supremo, tá? Vão surgir outros posicionamentos, certo? Com certeza terão que rever a questão da adoção, os efeitos, principalmente a questão dos bens, a questão material. Porque ficou bem claro no julgado, né, a questão da parte financeira, da parte material. Como ficaria essa criança agora que ela tem o pai socioafetivo, né? E ela terá direito à herança desse pai socioafetivo, mas ela tem o pai biológico. E aí esse pai biológico também vai exercer os mesmos cuidados, ela vai ter direito a essa herança? É isso que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos detalhar aí para você o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, no nosso material, vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo aí da jurisprudência do STJ, né? Vamos ver aqui o nosso ponto 17. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Candidato, muito cuidado, principalmente você que estuda aí para a Defensoria Pública, Ministério Público, cai muito em prova essa súmula 265 do STJ. O fato é que eu preciso ouvir, tá? Eu preciso ouvir o adolescente que está em conflito com a lei antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Olha o cuidado, o adolescente está no meio aberto, vai ser colocado no meio fechado. Eu preciso escutar esse adolescente. Ele não pode ter, tá, a regressão da sua medida sem o direito contraditório e a ampla defesa. Perfeito? Essa súmula cai bastante, então muito cuidado em prova. O item 18 traz para a gente o quê sobre a jurisprudência do STJ? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação com base na reiteração, não havendo que se falar, portanto, no número mínimo de 3 atos. Candidato, muito cuidado, essa decisão foi a decisão do Supremo Tribunal Federal e aí o STJ alterou o seu entendimento, né? Porque, lógico, a Corte Maior está pensando diferente, a STJ já mudou. Eu quero chamar a sua atenção porque isto já está aparecendo em prova. Então, vamos simplificar a coisa aqui, junto comigo. Vamos lá, olha. O adolescente reitera em condutas graves. A lei é muito clara, reiteração. O que seria a reiteração? O adolescente praticou novamente, perfeito? Então, a reiteração eu preciso de 2 atos. Eu não preciso de 3 atos, igual o STJ dizia. Então, muito cuidado, que agora você já conhece quando é que um adolescente pode ser internado. Você conhece o artigo 122, quando nós estudamos lá atrás a internação, tá? Ficou bem claro para você quando é que um adolescente pode ser internado. Então, se perguntar em prova, a reiteração não precisa mais de 3 atos, basta 2 atos. Muito cuidado com essa observação da 18. Bom,
No entendimento do STJ, no ponto 19, nós temos que os atos infracionais compreendidos na remissão não servem para caracterizar a reiteração nos moldes do artigo 122. Claro, né, candidato? Quando nós estudamos o artigo 126 do ECA, que fala sobre a remissão, eu deixei claro para você que a remissão não caracteriza a responsabilidade do adolescente pelo ato infracional e nem antecedentes. Então, se o adolescente recebeu uma remissão, que é o perdão, tá? Se ele vier a praticar novo ato infracional, não vai ficar constando como antecedente. Muito cuidado com esse ponto também importante. A lei é muito clara e a jurisprudência vem aqui e afirma o que a lei já diz. E no nosso entendimento do ponto 20, nós temos a posição do STJ dizendo que a reiteração capaz de ensejar a incidência da medida socioeducativa de internação do artigo 122 só ocorre quando praticados no mínimo 2 atos infracionais graves anteriores. Candidato, o nosso item 20 está justamente associado ao 18. Lembre-se que antes o STJ dizia que era preciso no mínimo 3 atos. Como o Supremo Tribunal Federal mudou a sua posição, veio o STJ, tá? E o STJ aqui está de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal. Olha o cuidado, a internação, então, a incidência da medida socioeducativa de internação, na reiteração, basta apenas 2 atos infracionais anteriores, perfeito? Então, muito cuidado, essa questão de jurisprudência é muito importante, cai sempre em prova. Candidato, agora você entendeu, deixa o seu material de lado, então. Vamos entender o seguinte, olha, nós estudamos a parte do ato infracional, do adolescente praticando o ato infracional, o procedimento do ato infracional, a fase policial, a fase ministerial, a fase judicial. Estudamos os crimes praticados contra a criança ou adolescente, perfeito? E agora você tem aí na mão a jurisprudência do STJ, principalmente voltada, tá, para o ato infracional. Então agora o seu material está completo. E com isso, você tem aí, o Gran Curso Online deixou para você mais de 200 questões gabaritadas. Já deixei o gabarito aí para você simplesmente assistir as nossas aulas e gabaritar o exercício. Feito isso, surgiu dúvida, você manda a dúvida, eu vou te responder, perfeito? E com isso, depois você parte para o abraço para sua posse, tá claro? Candidato, olha o seguinte, nós estudamos a parte do adolescente praticando o ato infracional e você entendeu a jurisprudência. Agora, você vai entender a jurisprudência do STJ, mas a jurisprudência voltada para o aspecto cível do ECA, perfeito? O aspecto cível, a guarda, a adoção, nós vamos estudar ainda, tá? A questão da guarda, tutela, adoção, as diferenças desses 3 institutos, nós vamos estudar. Mas vamos conhecer já a jurisprudência, já que a gente está estudando agora a jurisprudência do STJ. Então, no seu material, junto comigo, no seu material, nós temos agora o aspecto cível do ECA, né? De acordo com a jurisprudência do STJ. E aqui, candidato, o importante é o seguinte, veja o que nós temos no ponto 1. A observância do cadastro de adotantes não é absoluta, podendo ser excepcionada em prol do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Candidato, quando a gente fala em guarda, tutela e adoção, que nós vamos estudar ainda, né? Esse princípio aqui é fundamental. O juiz, quando ele vai deferir a guarda, deferir a adoção, deferir a tutela, ele vai pensar sempre no melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, olha o cuidado. Você sabe que hoje nós temos um cadastro, né, de crianças para adoção e temos um cadastro de adotantes, dos futuros pais, futuras mães aí querendo adotar uma criança. Esse cadastro não é absoluto. A regra, candidato, é respeitar o cadastro, só que ele não é absoluto. Perfeito? Muito cuidado em prova, porque já apareceu isso em prova dizendo que o cadastro é absoluto, que o juiz tem que sempre olhar o cadastro. Não, nós temos as excepcionalidades, perfeito?
Na nossa segunda observação da jurisprudência do STJ, no aspecto cível, nós temos que a jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o HC, o habeas corpus, não seria adequado para discutir questões relativas à guarda, à adoção de crianças e adolescentes, perfeito? Então, candidato, a regra geral é que não cabe a HC para discutir questão de guarda, questão de adoção, só em questões excepcionais. Pegou a criança, fugiu com a criança, questões excepcionais, perfeito? Então, muito cuidado com isso aí. No nosso terceiro ponto, o acolhimento institucional ou familiar, só lembrando com você, candidato, olha o cuidado, acolhimento institucional, acolhimento familiar, família temporária, lembre que são medidas protetivas. O acolhimento institucional ou familiar temporário não representa o melhor interesse da criança. Claro, o melhor interesse da criança é que a criança fique com a sua família biológica. Só não sendo possível ficar com a família biológica, que ela será colocada em outra família ou no acolhimento institucional para depois ser encaminhada para adoção. Então, veja, não representa o melhor interesse da criança, mesmo nos casos de adoção irregular ou adoção à brasileira. Cuidado com essa terminologia, adoção à brasileira. Salvo quando há evidência, o risco, né? Evidente risco à integridade física ou psíquica do menor. Candidato, vamos entender essa questão aqui importante. Olha, uma adoção irregular ou uma adoção à brasileira, o nome já diz tudo, né? Adoção à brasileira, então é coisa nossa. Quem registra o filho de outrem? Deixe de lado o seu material e entenda bem o que eu vou dizer. Lá no Código Penal, nós temos o artigo 246 do Código Penal, 246, que mostra um crime, que a doutrina chama de adoção à brasileira. Que adoção à brasileira é essa, candidato? Quem registra o filho de outrem como se fosse seu ou dá parto alheio como próprio, pratica crime. Esse crime é chamado de adoção à brasileira. Então, imagine, uma pessoa teve uma criança e deu a criança para outra pessoa. Esta pessoa que recebeu a criança foi até o cartório e registrou como se fosse filho seu. Isso é a chamada adoção à brasileira. É crime, está no Código Penal. Mas, candidato, muito cuidado. O próprio Código Penal diz para a gente o seguinte, olha, se for por gesto de nobreza, se a pessoa fez isso por um gesto de nobreza, ela é isenta de pena. É crime, mas aí não há pena. Adoção à brasileira mesmo, né? Isso é coisa nossa. Inclusive tem uma questão no nosso material aí das questões, de mais de 200 questões, que pergunta, coloca isso, quem registra o filho de outro e como que se fosse seu? Pratica o quê? A adoção à francesa, à brasileira, à portuguesa? Ora, o CESP estava brincando quando fez essa questão, né, pessoal? Mas olha a situação. Isso é adoção à brasileira. Registrou o filho de outrem como se fosse seu. Deu parto alheio como próprio, mas está com a criança, está cuidando da criança. Então, foi por um gesto de nobreza, o próprio Código Penal diz, é isento de pena. Perfeito? Então, muito cuidado com isso aí. Voltando, então, no nosso material, vamos lá. Então, a regra, candidato, quando a gente for entender, quando a gente for estudar a guarda, a tutela, a adoção, a jurisprudência vai se encaixando. Então, dando continuidade ainda, nós temos aqui na posição 4, posição do STJ, que é possível a adoção póstuma. Adoção póstuma, também conhecida como adoção pós-morte, também conhecida como adoção nuncumpativa. Então, é possível a adoção póstuma, adoção pós-morte, quando comprovada a anterior manifestação inequívoca do adotante. Candidato, olha a importância aqui, isso vem caindo muito em prova, caiu recentemente na prova de juiz do TJ, olha o cuidado. A pessoa pode adotar após a morte? Professora, como que é isso? Adoção póstuma, adoção pós-morte. Deixe o seu material de lado e vamos entender isso aí. Essa adoção, candidato, que a doutrina chama de adoção póstuma, adoção pós-morte, tá?
ou adoção não compatível, já caiu em prova também, perfeito? É o seguinte, veja, a pessoa deu entrada no processo nos termos da lei, nos termos do ECA. A pessoa deu entrada no processo de adoção, adotar uma criança ou uma adolescente, deu entrada. No meio do processo, faleceu a futura mãe ou futuro pai, mas ele já manifestou a vontade em adotar essa criança. O processo vai terminar, a criança vai ser adotada. Mas, professor, a pessoa que estava adotando faleceu. Essa criança vai ter direito à herança. O juiz vai nomear um tutor para essa criança. Isso é chamado de adoção póstuma, adoção pós-morte. Então, muito cuidado, candidato, porque já apareceu em prova. O CESP já colocou o seguinte: é possível adotar após a morte? Muita gente colocou, como assim, falso tal? É possível. Isso é chamado de adoção póstuma. Perfeito? Então, a jurisprudência do STJ, agora ela deixa claro para a gente que se já tinha uma manifestação anterior da pessoa querendo adotar determinada criança ou adolescente, tá? Essa adoção vai acontecer mesmo com a morte deste futuro adotante. Então, olha a ideia, pessoal. A determinada pessoa, João, ele cuidava de uma adolescente, dava assistência material, moral e educacional para esse adolescente, tá? Era tio dele, dava toda assistência e sempre manifestava a vontade de adotar esse sobrinho, mas nunca deu entrada no processo de adoção, mas manifestava a vontade, deixou escrito, tinha documentação dizendo que ele tinha a intenção de adotar e o tio veio a óbito. É possível essa adoção póstuma? Sim. Posição do STJ, perfeito? Então, muito cuidado, essa adoção é muito importante, cai bastante em prova. Então, voltando para o nosso material, vamos lá. Nós temos mais uma posição do STJ dizendo que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor, em princípio, é do foro do domicílio do detentor da guarda. Candidato, isso aqui é uma questão de competência. E o artigo 147 do ECA e seguintes, ele resolve essa questão de competência. Olha o cuidado aqui. Regra geral, a competência vai ser fixada pelo domicílio do pai ou responsável. Não sendo encontrado o domicílio do pai ou responsável, vai ser fixada a competência no local onde encontrar a criança. Mas veja, a criança, o domicílio do pai ou responsável é outro, mas o pai abandonou, a mãe abandonou. A tia tem a guarda dessa criança. Onde que eu vou fixar a competência? Então, nesse caso, no domicílio do detentor da guarda. Candidato, mais uma vez é bom lembrar que essa competência aqui, questão de domicílio do pai ou responsável, domicílio do detentor, só vale para questões cíveis. Se for em questão de ato infracional, a competência será fixada no local onde o adolescente praticou o ato infracional. Muito cuidado, então, com o artigo 147 e seguintes, perfeito? Mais um ponto importante da jurisprudência na parte cível, nós temos que, ao menor sobre guarda, deve ser assegurado o benefício da pensão por morte, em face da prevalência no disposto do artigo 33 do ECA, sob a norma previdenciária. Candidato, isso aqui é simples, inclusive já caiu bastante em prova, até na prova do Detran, agente do Detran, já foi cobrado essa questão da guarda. Olha a importância que você deve levar para a sua prova. Nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, se uma criança ou uma adolescente está sob a guarda de determinada pessoa, é porque essa criança é dependente dessa pessoa. Aí essa pessoa veio a óbito. Nos termos do ECA, a criança ou adolescente tem direito à pensão por morte. Perfeito, pessoal? Então, muito cuidado com isso, tá? Cuidado por causa da norma previdenciária. Então, respondendo questões do ECA, é isso que você vai marcar. A criança passa a ser dependente, neste caso aqui, então está assegurado na lei, no ECA, o direito previdenciário para ela. Perfeito? Pessoal, o ponto 7,
nós temos que não é devida pensão por morte a menor sobre guarda se o óbito do segurado tiver ocorrido sobre a vigência da medida provisória lá de 96, anteriormente convertida em lei. O fato é o seguinte, a questão de norma aqui, se foi antes, pessoal, aí ele não tem direito. Se foi depois de 97, ele já tem direito. Perfeito? Aí a questão só do tempo da morte, né? Justamente de quem estava sobre a guarda deste menor. Ainda continuando, já finalizando aqui a nossa jurisprudência, o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo. Ele tem direito de saber quem é o pai, quem é a mãe biológica dele. Indisponível. O direito à filiação é um direito, olha as características, candidato, é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. O direito à filiação, ele não prescreve, podendo ser exercitado sem qualquer restrição. Fundamentado o direito essencial à busca da identidade biológica. Ah, o menino agora já é um jovem, ele tem 20 anos de idade, mas ele tem direito a saber o seu estado de filiação, porque é um direito personalíssimo, é indisponível e é imprescritível. Não prescreve o direito da afiliação. A ação de filiação aí, imprescritível. Candidato, no 9, nós temos, nas disputas de custódia de crianças e adolescentes, deve ser evitadas sucessivas e abruptas alterações de guarda e residência, ressalvados os casos de evidente risco. Aqui é uma questão até de lógica, né? A criança se perde no meio da briga, às vezes, dos pais, certo? Aí, às vezes, a criança está em determinado lar, aí tem problema, tira do lar e leva para outro. Então, olha o cuidado aqui, deve-se evitar essas disputas aí. Lembre que aqui nós estamos pensando sempre no melhor interesse da criança e do adolescente, perfeito? E no ponto 10, nós temos que eventuais irregularidades na adoção podem ser superadas em virtude da situação de fato consolidada no tempo, desde que favorável sempre, né, ao adotando. Às vezes teve alguma irregularidade, alguma falta de citação, ou teve a citação, algum tipo de irregularidade simples no processo de adoção. Mas isto foi favorável à criança ou adolescente. Então, nós não vamos falar aqui em nulidade do processo. Pode ser convalidado com o tempo, desde que seja benéfico para a criança ou adolescente, perfeito? Muito cuidado, candidato, com essa jurisprudência. Isso vem aparecendo bastante em prova. Vamos aqui para o nosso 11. Compete à Justiça Federal, é da competência da Justiça Federal, o julgamento dos pedidos de busca e apreensão ou de guarda de menores, olha o cuidado aqui, quando fundamentado na Convenção de Haia, sobre os aspectos civis de sequestro internacional de criança e adolescente. Candidato, olha o cuidado. Aqui você não está guardando que a competência, a questão de guarda é da Justiça Federal, não. Neste caso específico, a competência será da Justiça Federal, por quê? Por convenção até internacional e por se tratar de sequestro internacional de criança. Aí o julgamento será da Justiça Federal, perfeito? Então, muito cuidado com essa jurisprudência, é importante aí. Na 12, nós temos, nos casos em que o Ministério Público promove a ação de destituição do poder familiar, que nós vamos, inclusive, trabalhar com essa destituição, ou de acolhimento institucional, não é obrigatória a nomeação da Defensoria Pública como curador especial, porque já temos a atuação aí do Ministério Público, perfeito? O ponto 13 traz pra gente o menor sobre guarda, quando demonstrada sua dependência econômica, pode ser considerado dependente do ex-combatente, isso aqui é antigo já, para fins de reversão da pensão, ainda que não conste no rol do artigo 5º da Lei 8.059, em virtude do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, candidato, se a criança ou adolescente estava sobre a guarda, incide os direitos previdenciários, nós vimos lá atrás, perfeito?
E na jurisprudência, no ponto 14, diz que não é possível conferir-se a guarda de criança ou adolescente aos avós para fins exclusivamente financeiros ou previdenciários. Muito cuidado aqui. É a famosa guarda previdenciária. Deixa o seu material de lado, vamos entender esse ponto 14. Vive caindo bastante em prova, pessoal. E como ele não está expresso na lei, a jurisprudência do STJ, muito cuidado em prova. Veja o seguinte, olha, o fato é, a avó, o avô não pode adotar o neto. Quem são os impedidos de adotar? Os avós e os irmãos. A lei é muito clara. A avó não adota neto, irmão não adota irmão. Mas, candidato, a avó pode ter a guarda, a avó pode ter a tutela, sem problema nenhum, a lei não proíbe. Mas o fato é o seguinte, no nosso dia a dia aí, existem várias pessoas que querem transferir a guarda do filho para a avó. Transferir a guarda para a avó, com interesse apenas previdenciário, tá? Qual é a ideia? Se essa avó vier a óbito, o menino ter direito à pensão por morte. Ou para simplesmente colocar em plano de saúde, a ideia é fins financeiros. Isso é chamado de guarda previdenciária, com fins apenas previdenciários. Os juízes rejeitam, lógico. A mãe pode dar assistência material, moral e educacional para a criança. Ela está querendo passar a guarda para a avó, por quê? Só por questões previdenciárias, questões financeiras, essa guarda não será deferida. Perfeito? Então, voltando no nosso material, vamos lá, olha a importância aqui do nosso ponto 15. Não há óbice a adoção feita por casal homoafetivo. Essa questão já está bem batida em prova, não tem mais discussão há muito tempo, né? Que é possível, sim, o casal homoafetivo adotar uma criança, desde que a medida represente reais vantagens ao adotando. Candidato, aqui é sempre nós vamos olhar o melhor interesse da criança e do adolescente, perfeito? Então, com isso, a gente fecha esse bloco aqui e eu quero deixar claro para você o seguinte, vamos lá, um ponto importante aqui que nós vamos andar um pouquinho, justamente é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, candidato, olha o que eu tenho em tela aqui para você, já que a gente está falando de jurisprudência, eu já coloquei aqui algo importante para você, que foi do dia agora 21, tá? Decisão recentíssima, 21/9/2016, nós temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconhece a dupla paternidade. Candidato, a importância aqui, conheça o voto da ministra Carmen Lúcia, né, presidente do Supremo agora, como que ela defende essa ideia da dupla paternidade? Olha o cuidado. Ela diz que amor não se impõe, é verdade. Mas o cuidado, sim. Ou seja, o pai biológico, ele não, na verdade, assim, ele tem que dar amor, mas não tem como a lei obrigar esse pai a dar amor. Mas tem como a lei obrigar esse pai a dar cuidado, tá? Então, amor não se impõe, cuidado, sim. Foi dessa maneira, então, que a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, justificou o seu voto a defender que o pai biológico tem obrigações financeiras mesmo quando outro homem registrou a criança e mantém com ela uma relação de paternidade. É a figura socioafetiva. Então, candidato, muito cuidado aí, ó. O pai, aqui, o pai socioafetivo, o padrasto, registrou a criança. E o padrasto está dando assistência moral, educacional para a criança, material, perfeito? Olha o que o Supremo decidiu. O pai biológico também tem obrigação financeira com esta criança, perfeito? Então, observe o seguinte, a paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Olha a importância aqui. Por isso, a dupla paternidade. Paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Candidato, então o Supremo entendeu que a existência de paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico. Esse foi a maioria dos votos, tá? Os ministros negaram o provimento ao recurso
Porque houve uma repercussão geral, foi um recurso extraordinário com repercussão geral, em que um pai biológico, ele recorreu contra o acórdão que estabeleceu sua paternidade, ó, o pai biológico, ele recorreu com efeitos patrimoniais, independente do vínculo com o pai socioafetivo. O pai biológico recorreu porque ele não queria o quê, pessoal? Os efeitos patrimoniais. Então, deixe de lado o seu material um pouco, candidato. Essa decisão do Supremo, nós vamos ver ainda os efeitos reais dessa decisão do Supremo na prática, com certeza. Isso aqui vai alterar muita coisa, mas o fato é o seguinte, que você tem que levar para a prova que é possível a dupla paternidade nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal? Verdadeiro. E principalmente você tem que ver o seguinte, candidato, essa decisão está gerando em torno, tá? De quê? De bens materiais, questão financeira, perfeito? Até o próximo bloco que nós vamos entender a perda do poder familiar e a suspensão do poder familiar. Até o próximo bloco.